Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, guia incondicional de nossas almas, ao início da nossa humilde contribuição na sementeira de esclarecimentos, nós te rogamos, inspira-nos na sabedoria dos teus ensinamentos. Concede-nos, a nós e a todos nossos irmãos, a lucidez do sentimento de gratidão, pelo quanto se nos oferece como benesse da divina justiça, por sabermos renovadas as oportunidades de redenção das nossas faltas e pela certeza da imortalidade da alma, agora cheia de esperanças ante a luz do teu Evangelho. Que assim seja. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. A quem devemos a direção de áudio e sonoplastia, e com vocês que contamos para nossa edição do Sementeira Cristã. Avisamos a nossa prezada ouvinte Raquel Cortês, de Ituverava, que a resposta à sua pergunta será apresentada no final deste programa. Meus ouvintes, hoje é com muita alegria que recebemos para uma entrevista esclarecedora o nosso confrade e amigo Márcio Nalini, que é ativo no campo da assistência social, até por formação. É também dirigente espírita e divulgador empenhado da doutrina que consola porque esclarece. E, muito a propósito, nos falará sobre o tema Cristo Consolador. Muito bom dia, meu caro Márcio Nalini. Bom dia, Eurípides, bom dia, Nara, bom dia, Luiz, bom dia, ouvintes da Imperador. Bom, você falou que vai falar sobre o Cristo Consolador. Por que esse tema, esse nome? Isso surgiu, Nara, por causa de uma lembrança que a gente tem, né? De relembrar os ensinamentos de Jesus para nós. Eu fiz um comentário num centro que chamou Diálogos com Jesus. E eu lembrei das promessas que Jesus nos faz, né? E que no mundo de hoje falar em promessa fica até meio estranho, né? Mas Jesus nos faz algumas afirmações que a gente precisa relembrar, né? E elas estão lá no capítulo Cristo Consolador do Evangelho, que talvez seja o capítulo mais curto do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas de uma profundidade, de uma grandeza imensa. Então é sempre bom, é sempre a propósito lembrar disso. Marcinho, porque podemos dizer que Jesus venceu a morte. Afinal de contas, morte é morte. Essa talvez, né, seja a principal lição que Jesus nos deu, né? Por que a gente fala de Jesus e por que Jesus foi tão significativo na história da humanidade? Jesus talvez seja a criatura que mais vivenciou aquilo que ensinou, né? Ele seguiu à risca tudo aquilo que ele trouxe. Então, se nós pensarmos com relação à fidelidade ao Pai, ele cumpriu tudo aquilo que estava na sua programação sem reclamar, né? É bom que se diga isso. Jesus sofreu e sofreu muito, né? E no último instante, a sua última lição foi a lição do perdão, né? Ele roga ao Pai que nos perdoe, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo, né? Jesus, mais do que isso, Jesus rompe a barreira da morte, mostrando que a vida verdadeira é a vida espiritual, né? E reaparece aos seus espíritos e convive com eles ainda um tempo, preparando-os para a sua missão. Então essa lição de Jesus é grandiosa e mostra para nós que nós somos espíritos passando por uma experiência transitória material
e que voltaremos ao mundo dos espíritos, que é a pátria verdadeira, que é a vida verdadeira. Perfeito. Aliás, a propósito, vamos inverter e começar de onde a gente deveria. Por que falar sobre Jesus? Então, mas eu penso que é isso mesmo, né? Jesus é um tema sempre atual. Jesus é um tema que mexe conosco a todo dia, a toda hora, embora a gente sempre se distancie dele. Eu falo que o ser humano ele é muito engraçado, porque nos momentos em que tudo está bem, a gente não se lembra de Deus, não se lembra de Jesus. A gente acha que é pelo nosso próprio esforço. E esquece que enquanto estivermos no planeta Terra, somos todos usufrutuários do reino de Deus, que foi construído aqui por Jesus. É Jesus que constrói o planeta Terra, é Jesus que nos proporciona as condições que nós temos de vida aqui, em nome do Pai. Né? Então, falar de Jesus é lembrar que todos os nossos instantes de vida, os bons e os ruins, pertencem a Ele. E por que nós passamos instantes ruins? Por que nós temos momentos de sofrimento? Porque em algum momento nós nos afastamos da lei de Deus. Nós deixamos de seguir a lei do amor. O sofrimento é consequência. Né? Nós falamos que a felicidade não é desse mundo, mas por que não é desse mundo? Porque a Terra é um mundo ainda em transição. A Terra não é um planeta acabado. Nós que estamos aqui somos seres em construção. Somos espíritos perfectíveis. Atingiremos a perfeição um dia, desde que sigamos os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas se a felicidade não é deste mundo, como seremos felizes? A vida futura, né? Jesus nos falou disso. Jesus nos prometeu isso. Aliás, ele afirmou em todas as letras, está lá nas bem-aventuranças, né? Vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, que eu vos aliviarei. Né? Porque a doutrina de Jesus, ela não pode se limitar a uma encarnação. Né? Jesus tinha o conhecimento pleno de todas as coisas. Então ele sabia que tanto naquela época que ele esteve aqui, como hoje, os nossos momentos na Terra são transitórios. Né? Teremos ainda inúmeras outras vidas até atingirmos a perfeição. A partir daí, sim, a partir daí não haverá mais necessidade de encarnação e a felicidade será duradoura e verdadeira. Agora, até atingirmos esse momento, temos ainda uma longa caminhada. Eu falo que nós estamos sempre muito mais perto do ponto de partida, estamos mais próximos dos mundos primitivos do que dos mundos perfeitos. Segundo Kardec, nós temos 5 degraus aí, né, de mundos. Nós estamos terminando o segundo, tentando ir para o terceiro. Quer dizer, falta para a gente ainda 3 degraus. Estamos ainda mais perto do ponto de partida, mais perto dos mundos primitivos. Mas chegaremos lá. Todos somos filhos de Deus, todos estamos sujeitos à lei do progresso. E vamos atingir a perfeição. Mais dia, menos dia. Mas já que, Marcinho, a felicidade é uma busca constante, podemos dizer que nós podemos já experimentar, de certa forma, a felicidade, ou seja, vivenciar uma felicidade relativa? Com certeza, mas para isso nós precisamos ter a consciência em paz. Né? A felicidade é um estado de consciência. Aquele que tem a consciência tranquila vive em paz, vive feliz. Né? O Chico, com todas as suas dificuldades, era uma pessoa feliz. Mas por quê? Porque ele exemplificava a lei de amor. O Cristo foi uma pessoa feliz. Embora muitas vezes não se comente, nós temos aqui no livro Boa Nova vários relatos de que Jesus com seus discípulos estava sempre sorrindo, sempre feliz. Mas por quê? Porque ele estava em comunhão com o Pai. Ele tinha a consciência tranquila. Né? Agora, quantos de nós podemos afirmar hoje que nós temos a consciência tranquila e em paz? Quantos de nós podemos dizer com toda tranquilidade que fazemos todo o bem que está ao nosso alcance? Que somos capazes de amar o próximo como a nós mesmos? Essa é uma condição que Jesus nos colocou. Quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento, ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós conhecemos pessoas que estão nos médicos porque não se aceitam, porque não vivem bem consigo mesmo. Uma pessoa que não se ama vai amar o próximo de que forma? Vai ser feliz quanto? Né? Então esse ponto de equilíbrio, essa consciência tranquila, essa certeza de que estamos no caminho correto e só existe um caminho que é Jesus, ele afirmou isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Quando nós estivermos seguindo nesse caminho e estivermos consciência disso, nós estaremos felizes, aqui ou em qualquer outro lugar.
Agora, para isso é preciso que a gente esteja em paz. Mas você acha mesmo que Jesus exemplificou aquilo, viveu aquilo que ele ensinou? Eu não acho, eu tenho certeza. Né? Jesus viveu e viveu com todas as letras. Né? Jesus, em nenhum momento ele negociou com os poderosos, em nenhum momento ele quis dizer, olha, eu sou mais poderoso do que você, então não faz isso. Em nenhum momento ele deu carteirada, perguntou para quem, você sabe com quem você está falando? Pelo contrário, quando Pilatos pergunta a ele, vós sois rei? Ele fala, tu dizes, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Né? Então Jesus viveu, sim, tudo aquilo que ele ensinou. Ele foi capaz de oferecer a outra face, ele foi capaz de perdoar, como nos perdoou no próprio Calvário. Né? Na cruz ele ainda pediu perdão, não para ele, porque ele não devia mais nada, mas para nós. Né? Ele não fez distinção entre mulheres da vida, entre escravos, soldados. Ele tratava todos com o mesmo respeito. E nós temos inúmeros exemplos disso. Né? Quando ele é procurado por um soldado romano que queria que curasse um escravo, ele fala, vamos à sua casa. O soldado fala, não precisa. Se você quiser, basta que você queira e meu servo será curado. E Jesus responde a ele, jamais vi tamanha fé em Israel. Vá em paz, e quando ele chega em casa, o seu servo realmente está curado. Né? Então vejam, esse homem tinha que transformar a humanidade. Né? Porque para nós é muito fácil, às vezes, até falar. Agora, fazer, aí a coisa muda de figura. Fazer é um pouco mais complicado, ou muito mais complicado. Né? Eu falo muito que o nosso problema não é de conhecimento da doutrina, conhecimento espírita, conhecimento cristão. O nosso problema é de viver esses conhecimentos. Eu sempre digo isso, o Evangelho não é um livro para ser só estudado. Estudo é importante, sim, e se nós não estudarmos, nós não conseguiríamos fazer a outra coisa. Mas o Evangelho é um livro, sobretudo, para ser vivido. Nós precisamos aprender a colocar os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Isso inclui o amor, isso inclui o perdão, isso inclui a capacidade de sermos honestos conosco mesmo e com todos aqueles que vivem conosco. Né? Isso inclui uma capacidade de amar até o sacrifício. E nós estamos ainda muito distantes disso. É o grande problema entre a teoria, o estudo e a prática, né? Vamos dizer assim, né? É questão de exercitar isso. À medida que nós evoluímos, né, nós vamos dando mais importância a isso. Agora, a gente vive num mundo que favorece muito mais o ter do que o ser. Sim. Então é difícil dizer a todos que nós somos espíritos num mundo em que só valoriza a matéria. Né? Nós criamos os nossos filhos para terem a melhor profissão, para ganhar o melhor salário, para ter mais competitividade. Esquecemos que os nossos filhos são também espíritos como nós. Né? Somos todos viajores de uma jornada transitória na Terra. A vida na Terra não é o mais importante. E nós vivemos como se fôssemos a única, inclusive nós espíritas. Né? A gente só lembra que tem outra encarnação quando é para deixar para depois. Tá certo? Nós não nos lembramos da nossa condição de espíritos imortais. Então isso é preciso lembrar. Nós viemos do mundo espiritual, estamos aqui não de passagem, estamos aqui para aprender, para exercitar aquilo que aprendemos, por isso o nosso mundo é de expiação e provas. Expiação para que a gente possa resgatar os equívocos que nós cometemos, provas para que a gente possa dizer se nós realmente aprendemos, porque aí sim, estudar é uma coisa, vivenciar é outra. Mas não que a teoria seja diferente da prática. Né? É exatamente o contrário. Teoria e prática cristã são a mesma coisa. O problema é que nós ficamos bons na teoria. Né? Na hora de exercitar, na hora de amar o próximo, e às vezes o próximo está dentro da nossa casa. Às vezes é um pai idoso, uma mãe idosa, na maioria das vezes. Um filho difícil, um genro complicado, uma nora geniosa, né? E nós não conseguimos exercitar esse amor, nem com as pessoas que são próximas nossas. Como eu já disse, nem às vezes conosco mesmo. Então isso gera os problemas que nós temos que espiar depois. Marcinho, você acha que, perguntando, né, você falou em Cristo Consolador, você acha que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Eu penso
que eu posso afirmar isso também. Por quê? Porque Jesus nos prometeu esse Consolador, né? E que ficaria conosco para sempre. Qual é a característica da doutrina espírita? Ela não veio baseada em um homem. Embora Kardec tenha sido o grande codificador, a doutrina é dos espíritos, de seres imortais, de seres que não podiam ser destruídos, né? E ela vem através dos livros, que brotam aí uma profusão, eu diria até que espantosa, né? Então, esse Consolador está conosco para sempre. Nós carregamos debaixo do braço, né? Põe na estante, leva para casa, né? Então, ele cumpre as palavras de Jesus. 18 séculos depois da vinda do Mestre, ele vem trazer de novo os princípios do cristianismo. Porque esse Consolador, que é a doutrina espírita, não traz novidade. Ele não traz um Cristo diferente daquele, uma doutrina diferente daquela. O que ele traz talvez seja uma nova luz sobre alguns fatos. Porque Jesus falou muito por parábolas. Jesus não podia, no seu tempo, naquela sociedade em que ele viveu, falar de algumas coisas muito abertamente, embora tenha falado, né? Por exemplo, quando ele fala a Nicodemo sobre a reencarnação, não tem nada mais claro. Mas para a compreensão e para o entendimento das pessoas daquela época, muitos não compreenderam. Agora o Espiritismo não. O Espiritismo vem trazer a reencarnação com detalhes. O Espiritismo vem trazer a vida após a morte com depoimento daqueles que viveram aqui, né? Quase que num programa de entrevista como esse. Como é que é a vida aí no mundo espiritual? Como é que é o sofrimento? Então o Espiritismo vem, como diz Emmanuel, né? Trazer a chave para entender os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo, quando rasga, se Jesus venceu a morte, o Espiritismo rasga o véu que separa a vida material da vida espiritual, né? E vem nos mostrar como é que é essa vida espiritual em toda a sua grandeza, em toda a sua realidade. Por isso eu digo, o Espiritismo é o Consolador prometido. Marcinho, quais as promessas que Jesus nos fez e que devemos relembrar? Olha, eu diria que a que eu mais gosto, né, elas estão duas no final do Cristo Consolador, desse capítulo 6, quando Jesus afirma que ao lado de toda dor, Deus colocou um bálsamo que consola. No mundo inteiro, Jesus afirma isso com todas as letras. Deus colocou ao lado de cada dor um bálsamo que consola. Para nós, para nós que experimentamos o sofrimento, isso é maravilhoso, né? Saber que o Pai não nos desampara jamais. E mais do que isso, que Ele coloca ao nosso alcance o bálsamo que vai mitigar, que vai aliviar as nossas dores. E a outra coisa, quando Ele fala que Deus quer que Ele nos socorra, e basta que a gente peça e Ele nos dirá: estou aqui, vim aqui porque me chamaste. Isso para mim é de uma grandiosidade tremenda. Saber que nós podemos contar com esse Mestre Jesus sempre. É claro que para isso nós precisamos estar em sintonia com a espiritualidade superior. É claro que para isso eu preciso ter sentimentos verdadeiros. Eu não vou contar com Jesus se eu estou passando por um sofrimento e tenho revolta. Mas se eu tenho resignação, se eu tenho aceitação, certamente eu vou poder contar com Jesus, né? Então isso é muito importante. Essas promessas, né, sem contar as outras, né? Bater-se e abrir-vos-á, pedir e obtereis. Ele sempre nos afirma isso. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos conta um diálogo dele com Pedro, que Pedro pergunta a ele: Senhor, Deus escuta sempre as nossas orações? E Jesus responde: é claro que sim, Pedro. Você acha que a humanidade bateria numa porta que é muda há séculos? Não. Deus escuta sempre as nossas orações. E aí Pedro fala: mas eu tenho pedido algumas coisas que não têm sido atendidas. E Jesus fala: Pedro, mas o que é que você está pedindo? Né? Ele fala: olha, eu tenho pedido solução de alguns problemas que eu vivenciei. Ele fala: não, sempre que você buscar a oração dessa forma, é possível que você saia dela angustiado. Agora, quando você pedir a Deus força para enfrentar as suas dificuldades, compreensão dessas dificuldades, você vai sair da oração fortalecido. E aí que os discípulos pedem a Jesus para que ele os ensine a orar, e ele faz a oração dominical, que é o Pai Nosso que nós temos, que foi registrada por um dos apóstolos. Marcinho, talvez de certa forma você já tenha respondido, mas por que a gente tem uma dificuldade tão grande em enxergar esse bálsamo consolador que Jesus coloca à nossa disposição?
Eurípides, eu brinco que nós confiamos em Deus com o olho aberto e o olho fechado, né? A gente confia desconfiando. Isso é próprio do ser humano, né? Nós achamos que Deus não vai fazer a parte dele, quando é exatamente o inverso. Somos nós que não fazemos a nossa na maioria das vezes, né? Ou em todas as vezes, porque Deus sempre faz a dele, desde que a gente tenha o merecimento, né? Então eu lembro muito daquela passagem Pegadas na Areia, que a pessoa estava andando na praia com o Senhor e tinha uma visão da sua vida. E ele sempre olhava e via 2 pares de pegadas. De repente ele olhou e viu um par só. E viu que aquilo coincidia com os momentos mais difíceis da vida dele. Aí, como bom ser humano que nós somos, ele olha para o Senhor e fala: pô, Senhor, mas nos momentos mais difíceis o Senhor me deixou sozinho? E o Senhor responde: não, nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te carreguei nos braços. Então, essa lição é para lembrar disso. Deus não nos desampara jamais. Agora, eu só vou encontrar o bálsamo que está ao lado do sofrimento se eu acreditar nele. Se eu for capaz de confiar, né? Como Jesus confiou, né? Jesus passou pela crucificação, gente. Foi uma semana do domingo que ele entra em Jerusalém até a semana seguinte que acontece a crucificação. Imagina a intensidade dessa semana, né? Para qualquer ser humano, né? Inclusive para os seus discípulos. Pedro, nessa situação, nega Jesus por 3 vezes. Sim. E Jesus havia dito a ele. Isso, então, é próprio do ser humano. Agora, a dúvida acontece. O que eu não posso é permanecer nela. Então, o que acontece com Pedro depois dessas negativas? Ele vai se transformar no grande artífice do cristianismo nascente, né? Ele vai ser o grande nome, junto com os outros apóstolos, tudo, mas que vai trabalhar para que o cristianismo ganhasse força e ganhasse a humanidade como um todo. Eles falam que é a pedra fundamental, pedra né? Fundamental, né? Usam assim, retoricamente. E claro que ao lado de Paulo, né, que foi o grande pregador, né? Mas Pedro, a partir desse momento que ele nega Jesus, digamos que ele teve dúvida, ele jamais recua. Até o ponto que quando ele vai ser crucificado, né, no momento da sua morte, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se acha digno de morrer como Jesus, porque ele havia negado Jesus. Isso mais de 50 anos depois, né? Então, nós precisamos aprender a superar esses momentos de dúvida. Nós precisamos a crer verdadeiramente, a aceitar que Deus é Pai e que não nos abandona jamais. Essa questão de aceitar essa sintonia com Deus seria o desenvolvimento da fé. E aí eu pergunto, o que o Espiritismo fala sobre ter fé? Olha, a fé é fundamental para isso, né? É a fé que isso é ter fé? Fala assim, eu aceito Deus, é ter fé, é isso? Olha, eu penso que a questão da fé é uma coisa complicada. Eu entendo que a gente só tem fé se tem entendimento. Tanto que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A gente tem fé quando aquilo realmente faz sentido para nós. Nós não vivemos mais a época da fé cega, que o homem tem que acreditar porque Deus quer assim. Não, né? Nós precisamos... E aí é legal lembrar Kardec. Kardec fala no Evangelho: resignação é o consentimento do coração. Aceitação é o consentimento da razão. Nós precisamos ter essas duas coisas para que a gente tenha fé. Agora é preciso lembrar o seguinte: Deus é amor, mas é também justiça. Então a sua lei combina essas duas coisas. Se o seu amor sempre nos dá uma nova oportunidade, a justiça divina não permite que a gente se isente dos compromissos. E a fé precisa compreender isso, né? Fé não é acreditar que as coisas vão se resolver por mágica, porque isso não existe. As coisas se resolvem por uma atitude positiva de transformação nossa. Isso é preciso que a gente reconheça, né? Não basta ter fé e achar que nós vamos para o céu. A fé sem obras é morta, né? Precisa ter fé. A fé é um dos pilares. Mas eu preciso também ter uma atitude. Eu preciso também amar o próximo. Eu preciso também exercer a caridade. Eu preciso também me transformar. Não adianta eu ser um homem repleto de fé e continuar orgulhoso, egoísta, invejoso. Isso vai permitir que eu continue no umbral, na terra, nas mesmas condições ou piores do que eu estou hoje. Aí nós vamos dizer: mas tinha tanta fé? Que fé é essa?
né? Então é preciso que a gente entenda isso. A fé é a aceitação, é a compreensão, é o entendimento. Mas a fé não pode vir desacompanhada dos nossos atos e atitudes. E nem do conhecimento, como você disse, realmente. Com certeza, Márcio? é por isso que a gente precisa estudar. Agora eu sempre falo, nós não podemos ficar só no estudo. Eu conheço pessoas que estão estudando há uma vida toda. Vão se transformar em doutores, como existiam na época de Jesus, doutores da lei. Mas e a vivência desses estudos? Porque quando nós voltarmos para a espiritualidade, eles não vão perguntar o tanto que a gente estudou. Eles vão perguntar se aquilo que nós estudamos, nós conseguimos pôr em prática. E aí tem aquela advertência do Cristo, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Quem tem muito acesso ao estudo, tem muito entendimento. Tem mais responsabilidade. Né? Sem dúvida, mas muito mais. E vamos lembrar do André Luiz. Quem tem uma semana de conhecimento espírita cristão sabe à saciedade o que fazer. Uma semana. Já tem material. Eu conheço pessoas que têm uma encarnação inteira. Inclusive eu. Né? Então temos dificuldades ainda. Essa responsabilidade nossa aumenta muito. Pior que essa brincadeira é séria, né, Marcinho? Porque não dá para fugir do estudo também. Não tem como, né? Veja, gente, o estudo é condição necessária para o entendimento. É condição necessária para a compreensão. Inclusive, né? Para essa fé que você falou. Sim, para a fé raciocinada. Que você, né? Sabe. Porque eu só vou ter entendimento se eu estudar. Né? Agora, eu não posso esquecer que o estudo não é uma coisa para ser feita num ambiente de uma sala de estar só da nossa casa. Ele tem que ter outro tipo de repercussão. Sim. Ou seja, ele tem que vir para a nossa vida diária. Eu tenho que fazer como Cristo, né? Agora, o Cristo nos alertou, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Gente, quantas pessoas a gente conhece que estão doentes porque sofrem por antecipação os problemas que imaginam que vão acontecer. Preocupação. Né? Que confiança, que fé é essa? Que confiança é essa? Sim. Né? Então nós precisamos entender o seguinte, se nós confiamos em Deus, tudo vai dar certo. Mesmo que esse dar certo significa desencarnação. Até porque isso é libertação. Né? Então nós precisamos ter esse nível de conhecimento, esse nível de aceitação e de entendimento. Tem algumas pessoas que não acreditam em Jesus como nós, na doutrina espírita. Acham que ele foi mais um profeta. E alegam, inclusive, que tem coisas que ele ensinou que não tem lógica. O que você tem a dizer a isso? Que essas pessoas ainda estão muito endurecidas, né? Jesus é um divisor de águas no nosso mundo. Não só no antes e depois do Cristo, aí que se dividiu a história. Mas eu falo que ele é um divisor de águas por causa daquilo que ele fez. Por causa daquilo que ele viveu. E como eu disse antes, ele viveu tudo aquilo que ele ensinou. Né? Eu não conheço nenhum outro profeta da história, nenhum outro missionário que tenha tido, como ele, tamanha grandeza, tamanha capacidade de amor e tamanha capacidade de dedicação. Isso com os seus discípulos, isso conosco, né? Que eu falo que a última vez que nós vimos Jesus, nós estávamos lá pedindo para Pilatos soltar Barrabás, né? Tá? O povo brinca assim, acho que eu joguei pedra na cruz. Convém ler lá o livro Memórias de um Suicida, quando o Camilo Castelo Branco faz regressão de memória no mundo espiritual, porque regressão de memória no nosso mundo material eu não recomendo para ninguém, mas quando ele faz lá no mundo espiritual, ele se vê perseguindo o Cristo no momento da crucificação e atirando pedras. E ele não se aceita, ele fala, não, mas eu não sou capaz disso, mas ele olha e fala, mas sou eu. Né? Então isso às vezes é verdadeiro. Né? Então nós precisamos lembrar de tudo isso e lembrar dos exemplos que Jesus nos deu. Né? Talvez o perdão seja o mais significativo deles. Né? Porque no momento mais crucial, as suas últimas palavras, quando ele está no estertor já, né, que ele está sem forças para tudo, ele pede a Deus que nos perdoe. É um dos ensinamentos mais lindos. Mais lindos, né, mais lindos. Marcinho, o tempo é exíguo e a gente ficou muito feliz com a sua presença aqui no programa Sementeira Cristã, mas nós precisamos encerrar e partimos para a sua mensagem final. Eu queria deixar uma frase que não é minha, que é do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Se nós caminharmos nessa direção, alcançaremos a perfeição mais rapidamente. E agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada a você. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta em nossa dimensão, trazendo notas, informações e divulgação de eventos e promoções de interesse das instituições espíritas de Franca e região. Se sua entidade não é espírita, mas pauta suas atividades assistenciais exclusivamente no Evangelho de Jesus, ela também pode divulgar aqui assuntos de seu interesse assistencial. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz convida os interessados no estudo das obras da Lavra do Espírito do mesmo nome, psicografadas por Chico Xavier, a unirem-se a ele. Informa que as reuniões acontecem uma vez ao mês, das 17h30 às 19h, na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, Rua Arara 171, Jardim Primavera. Informações pelo telefones 99225-9096 com Francisco, ou 99121-5995 com Carlos Olvera de Russi. Aos leitores e ouvintes que contribuem para a manutenção do jornal A Nova Era e do programa Sementeira Cristã, solicitamos a especial gentileza de informarem ao Idefran seus CPFs, tendo em vista atendimento a novas exigências legais referentemente à emissão de boletos. Mas lembramos que continua válida a opção por depósito bancário. Favorecido Idefran, CNPJ 51-796-035/0001-10, Banco 756, Sicobi, Agência 4321, conta 200-2511, dígito 4. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CEP, 14.400-690. O fone, 16-3721-8282, idefran@idefran.com.br ou www.idefran.com.br. Antecipamos os agradecimentos. Os amantes da arte cênica já têm um compromisso para muito breve. É que no dia 6 de junho próximo,
Um domingo? Não, é 5. É dia 5 de junho, viu? É verdade. Eu vi o cartaz. O Instituto Arte e Vida apresentará a peça Nhotote, texto de César Augusto de Oliveira, Cezinha, que fala da sabedoria de um homem simples cuja missão é curar almas. Adquiram seus ingressos no Instituto Arte e Vida, ao lado do Teatro Judas Iscariotes, ou na Escola Stop and Learn, na Rua Afonso Pena, 1409. O local, Fundação Teatro do Judas Iscariotes. O horário, às 19 horas. Nara, estarei lá. Isso mesmo. E o Centro Espírita Dona Nina convida a todos para participarem do evento Música e Evangelho, que acontecerá hoje, em comemoração aos 25 anos da instalação pela saudosa Dona Nina da reunião doutrinária pública que vem sendo realizada sempre aos domingos. O evento comemorativo de hoje contará com músicas a cargo de Madrigal Esperança, Fernando Bachur, Kelly Regina, Acir Carrijo e Coral Tianina. O Centro Espírita Dona Nina é a Rua Deuclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. O nosso companheiro Vicente Benatti, com uma interessante crônica em homenagem. A ascensão de família de origem rural demonstra como é importante valores cultivados da agricultura, representa a força que a sustenta e guia seus primeiros passos. Presidia a construção do lar, caminho de ferro, a estrada da Mogiana, pelo transporte de passageiros, obrigatório da época. Bens de consumo, o sal, entregue no entreposto de Igaçaba, a densidade de população da época, identifica dezenas de famílias habitavam a zona rural. José e Irma Alves Ferreira formam família, prole numerosa. Existia o professor particular na figura do Gersino Fontoura. A vida familiar veio acompanhada de ingredientes diversos, ocasionando agora o elemento espiritual. O dia a dia dos trabalhos de manutenção do lar, o esforço de construir, a sobrevivência, conduzem, de alguma sorte, à origem do Centro Espírita Maria Barini. Assíduas preocupações de José Ferreira o fez buscar o apoio espiritual. Dona Irma, que um dia se fez conhecer a Maria Barini, médium receitista, presidente do Centro Espírita Esperança e Fé. Difícil interligar tantas ações ao contingente da família. Aparece um fato científico-religioso. Irma desenvolve dons mediúnicos através de Eurípides Laureano, residente com a família na Fazenda Bela Vista, recebe quadras elucidativas e recados da homeopatia. José Ferreira, sempre organizado, administra a fazenda. Contabilidade aprendeu no Colégio Champagnat. Assíduo leitor do jornal A Nova Era, reserva em cada colheita sacos de café e os destina à tradicional Casa de Saúde Allan Kardec. O Centro Espírita transforma-se em templo-escola, e ali visitas, palestras, informações diversas correspondem à construção do conhecimento de grande influência na vizinhança. O IMOG, um carro anfíbio da época, o Jeep, a lavoura, somam o esforço do Centro Espírita, que ao longo do tempo trouxeram incontáveis benefícios. No próximo dia 4 de junho, ocorrerá a anual festividade, o evento denominado Ferreirada Puro Sangue, no sítio Santo Antônio, em Ibiraci, propriedade do Milton Martins e Antônia Aparecida Ferreira Martins. Dezenas de famílias agregados celebram o vínculo familiar com os Ferreira. Comidas típicas, barraca de convivência, música moderna, concluem esse quadro de densa alegria espiritual. José Alves Ferreira e Irma Alves Ferreira, seus ancestrais, deixam um recado luminoso aos familiares que prossegue a união nesse quadro magnífico do progresso atual.
A seguir no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que fora dirigida aos seus queridos familiares e amigos, especialmente ao esposo e filhos, pelo espírito de Elvira, que confirma seu amor de esposa e mãe zelosa e recomenda trabalhar, arrebanhando corações para a verdade cristã. Faz referências a amigos comuns a ambos, sobre os quais informa estarem no mundo espiritual ocupados na causa do bem. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu bem, louvado seja Deus que nos permite esta hora abençoada de reencontro ao lado de nossos filhos. Amparada por nossa abnegada Mariana e por outros amigos, aqui me encontro na tentativa de escrever-lhe esta carta que desejo mais longa. Sinceramente, as lágrimas me sobem do íntimo, dificultando-me os movimentos. Nossos benfeitores, porém, auxiliam-me como é necessário e procurarei expressar a você os meus sentimentos na alegria e na saudade que me tomam o coração. Venho pedir a você e aos nossos para que a fé realize em nosso favor a indispensável produção de fortaleza e esperança. Sei que a paciência e a resignação permanecem conosco. Entretanto, por mais firme que a nossa confiança no alto, a separação é sempre uma prova aflitiva e inquietante. De minha parte, venho fazendo quanto me é possível, o possível para me acomodar em espírito com as nossas realidades novas. A princípio, confesso que o choque final me feriu muito. Não era somente o trabalho pelos nossos irmãos sofredores, a sombra que me dilacerava o espírito. Era também você, meu bem, nossos filhos, nossa casa, nossos planos. Sem dúvida, sua companheira estava preparada à frente da grande viagem, mas o amor da esposa e o carinho materno me transformavam numa árvore profundamente enraizada na terra. Quem pode sondar a misteriosa ternura do coração humano nas despedidas da morte? Sabia que só a vida vitoriosa me esperava, que o corpo físico havia cumprido a própria missão, que não seria justo prolongar os cuidados que a minha presença exigia. No entanto, se alguém me perguntasse algo quanto aos últimos desejos, de certo que a minha resposta expressaria o anseio de ficar, de permanecer em nossa união sublime, que em verdade foi sempre o melhor paraíso para minha alma. Contudo, compreendi de imediato que a conformação deveria ser a nossa atitude. Sob a dedicação afetuosa do nosso Romeu de Ângeles e de nossa Mariana, tanto quanto sob a proteção generosa de outros amigos, transferi-me sem resistência. Até hoje, ainda me vejo na convalescença, semelhante à dos enfermos que se recuperam pouco a pouco depois de grave moléstia. Ainda assim, gradativamente, venho retomando meu bom humor e a minha alegria. Sei agora mais que nunca quão sublime é a bondade de Jesus, e nessa confiança procuro descansar a mente quando as lembranças do mundo se agigantam dentro de mim. Peço a você, meu bem, a você e especialmente aos nossos filhos, Romeu e Hilda, para que a nossa tarefa não seja interrompida. Daquele santuário de amor em que situávamos nossas preces e nossos ideais, a benefício de nossos irmãos perturbados, retirei a paz de consciência que hoje me felicita. Bem-aventuradas foram para mim todas aquelas horas, tão poucas em comparação com as bênçãos que hoje recebo, nas quais procurávamos, de algum modo, aliviar a flagelação espiritual
de quantos nos batiam às portas da fé, suplicando socorro. E com vocês, espero continuar tão logo me veja plenamente fortalecida na tarefa começada por nosso grupo doméstico. Amparada nos valores mediúnicos de vocês três, conto com a felicidade de prosseguir trabalhando. Agora sinto como é bela a sementeira da caridade. No mundo, a sombra do próprio mundo, como que nos obscurece a visão. Mas as realidades eternas, efetivamente, nos reajustam e reconhecemos que o nosso verdadeiro lucro procede invariavelmente daquilo que sabemos espalhar no campo do bem. Uma só lágrima que enxugamos nos olhos alheios, uma frase de consolo e de estímulo, uma prece que oferecemos ao próximo em dificuldade, uma gota de remédio ao doente, ou uma simples conversação em que buscamos reerguer o ânimo abatido de quem jaz, caído nos espinhos do sofrimento, ou nas trevas do desânimo, falam por nós aqui, a benefício de nossa felicidade real, enriquecendo-nos a estrada de luz e de incentivos santos. Meu bem, você não se deixe abater hora alguma, reúna suas forças e esteja convencido de que prosseguimos sempre juntos. Romeu, filho querido, você e Hilda, encorajem-se. O serviço é grande e não podemos desertar. A aventura, como a sonhamos, pode ser alicerçada na terra, mas não pode ser encontrada aí no mundo em seus pontos mais altos. E como é preciso merecê-la com Jesus, cuja bondade infinita nos segue, atualmente em toda parte, confio em que vocês dois, cada vez mais unidos, saberão vencer obstáculos e pedras da senda, para que, intimamente associados, consigamos adquirir a vitória de nossa comunhão perfeita no amor divino. Meus filhos, abençoem a dor. É por ela que nos renovamos para o trabalho de redenção que nos cabe realizar. Juntos, devotar-nos-emos à paz de todos. Nosso Rubens, os meninos, todos receberão de nossa perseverança a força precisa de que carecem para a compreensão mais clara da vida. Em todos os problemas e dificuldades, reunir-nos-emos na faixa de luz da oração. Nossa oportunidade de melhoria para o futuro é preciosa e grande demais para que venhamos a perdê-la por simples receios da luta. Creio que o nosso Romeu realmente abraçará por agora tarefas diferentes, mas nós, com o auxílio dele, embora distante, e com a cooperação de outros companheiros, continuaremos o bom combate. Guardem nosso velho otimismo. Nada de pranto, de aflição, de tristeza. Somos chamados à honra de servir aos nossos semelhantes necessitados e com Jesus por sol de nossas aspirações e atitudes, venceremos no grande caminho. Não escrevo mais por hoje, em vista de não me ser possível continuar. Nossa querida Mariana lembra-me o ponto final e devo obedecer. Hilda, rogo a você, minha filha, coragem e confiança. Romeu, meu filhinho, não desanime. Estarei com vocês tanto quanto me seja possível. Meu bem, sou muito grata ao devotamento do nosso bom amigo, Dr. Plínio, em meu favor, e agradeço a ele quanto fez por nós. Minha gratidão ao nosso Gerson, que nos partilha as preces desta hora de carinho e comunhão. Mais tarde conversaremos. Mais tarde reconheceremos juntos
a felicidade de receber a bênção do Senhor que nos reaproxima, trazendo-nos do passado ao esforço do presente para a construção de nosso abençoado futuro. Meu bem, confie em Deus e receba o meu coração reconhecido por todo o seu amor e por toda a sua abnegação junto de mim. O meu beijo de carinho e agradecimento em seu coração e em suas mãos, ao seu lado, em nossa nova luta, sou e serei sempre a sua Elvira. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta com uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN e distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN, ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16 3721-8282 ou envie um e-mail para o idefran@idefran.com.br ou ainda acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. O endereço, Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque telefone área 16 3713 0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. Agora, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje, esta sessão responde à pergunta da nossa prezada ouvinte Raquel Cortês, de Ituverava, que perguntou comentando: eu e meus filhos somos ouvintes do Sementeira Cristã há muitos anos. Cumprimento a equipe do programa pelo empenho de divulgar a doutrina consoladora em Jesus. Só agora me permiti enviar-lhes uma pergunta. O que diz o Espiritismo sobre a eutanásia ante um sofrimento que parece sem solução, tanto para o enfermo quanto para a família? Ouçamos agora a resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Felipe Salomão. Segundo o que nos ensina o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, nós não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, porque não temos evolução espiritual suficiente para tanto. Mas diz também a doutrina que podemos saber dos seus atributos, conhecer os seus atributos. E um atributo indispensável a Deus é o atributo da justiça. Então diz-nos a doutrina espírita que Deus é soberanamente justo. Quer dizer, nada acontece por acaso nas nossas vidas. Tudo tem um fim útil, tudo objetiva o nosso amadurecimento espiritual, tudo tem como finalidade a nossa melhoria moral.
Então, se uma pessoa está sofrendo, se ela está passando por uma dificuldade física, significa que aquilo não é obra do acaso, que ela está passando por essa situação porque merece, porque precisa, tem uma finalidade. Cabe a ela, se estiver consciente, resignar-se, aceitar e pedir a proteção, a misericórdia de Deus, que esta sim sempre existe, porque outro atributo de Deus é a soberana bondade. Acontece também que o sofrimento é um teste para a família que está passando pelo problema. Então a família se vê diante de um quadro difícil, que é aquele de ver o parente, o familiar querido, numa situação difícil, irreversível, e ela não sabe o que fazer. Dizem aqueles que só veem o lado material da vida, que o melhor é cessar a vida, cortar os laços que prendem a pessoa à vida física e fazer com que ela morra o mais depressa possível. É a chamada eutanásia, palavra de origem grega que quer dizer boa morte. No entanto, como o Espiritismo nos ensina, nós não somos apenas um corpo físico, somos antes um espírito vivendo num corpo físico. Então, a nossa vida aqui na Terra tem uma finalidade. E a permanência nos últimos momentos da nossa vida é muito importante para o nosso amadurecimento espiritual, para nós compreendermos o que fizemos, para nós analisarmos a nossa vida toda e para prepararmos o nosso retorno ao mundo espiritual, que é o mundo de origem, de onde nós partimos e onde, inevitavelmente, todos nós teremos de aportar no futuro. Ora, com esta visão, não tem cabimento pensar-se em eutanásia. Mesmo que haja sacrifício para a pessoa, mesmo que haja sacrifício para a família, o melhor é a família reunir-se. Também esta é uma finalidade do sofrimento, fazer com que a família se reúna, se junte as forças e possa estar ao lado do doente, do enfermo, dando-lhe o maior carinho possível para que ele possa desencarnar em paz. Então, a família deve se reunir forças e permanecer ao lado do doente. Nunca optar pela morte, porque a vida é um dom de Deus e só Ele sabe o exato momento quando é que ela deve ser cessada. Um caso que se deu nos Estados Unidos e que a televisão fez um alarde muito grande, de uma pessoa que estava já há 6 anos em vida vegetativa e de repente recobrou a consciência, voltando a conversar com os familiares, a ter uma vida parcialmente integral. É verdade que voltou a entrar no estado de vida vegetativa, mas imagine, se com a desculpa de ser uma vida vegetativa, os familiares tivessem optado por aplicar-lhe um veneno para apressar a sua morte. Nem esse retorno teria sido possível. Então, a morte não é uma melhor escolha para a solução do problema do doente grave, irreversível. É sim o carinho, a paciência, a caridade de estar junto àqueles que sofrem. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 16 3721-8282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. O lar é o primeiro templo em que podemos e devemos realizar a nossa integração com a esfera superior. Com esta observação do espírito Nina Aroeira, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. O Sementeira Cristã também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Euri Carvalho, Felipe Salomão e Márcio Nalini.
Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Que Jesus nos abençoe e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.